Olá pessoal, sou Silvio Andrade, graduado em Engenharia Civil na Universidade Federal de Pernambuco e estou aqui a convite de Regis para falar um pouco sobre a engenharia civil para vocês que estão na hora da decisão de qual profissão vão seguir. Tá? Vários profissionais estão falando sobre as suas áreas e eu vou tentar mostrar o que é a engenharia civil para que as pessoas que possam decidir melhor o que fazer. Tá? Então veja, que tipo de trabalho você faz e como é o seu dia profissional típico? Hoje eu tenho uma empresa, a SA Soluções de Engenharia, que é uma empresa de engenharia civil, que faz a parte de patologias, tem um canal no YouTube, né, da SA Soluções de Engenharia, e também sou comercial de uma empresa que desenvolveu e patenteou uma tecnologia de tratamento de solo mole, o CPR, que é a Engegraut, onde sou comercial norte e nordeste e alguns países da América Latina. Agora, tudo isso começou devido ao quê? Devido à minha formação profissional ao longo da minha vida. Ou seja, na época de estagiário, o meu primeiro estágio foi sobre sondagens. Então eu fazia sondagens com o SPT, que era você analisar o que é o tipo do solo para poder saber se você pode construir direto ou se o solo não tem resistência e você tenha que fazer alguma atividade antes de fazer a sua estrutura propriamente dita. Depois fui estudar, fui trabalhar numa concreteira, então comecei a aprender também como é o concreto, a confecção, os aditivos. Depois fui para uma empresa de projetos de estradas, onde foi para preparar todo aquele processo de estradas, e aí cheguei à conclusão do meu curso. Então a minha vida profissional começou numa empresa de fundação, que fazia fundações com tubulão. Depois dessa empresa, eu fui contratado pela SICA, onde fui promotor técnico, depois gerente de filial e depois gerente regional. É uma multinacional de produtos químicos para a construção civil, então abriu o mundo da impermeabilização, da recuperação de estrutura, dos epóxis, dos aditivos, vários treinamentos para poder desenvolver o meu trabalho como engenheiro da SICA. Mas não era o que eu queria. Eu estava vendo que não gostava de ser funcionário. E abri uma construtora, uma pequena construtora, comecei a fazer reformas, comecei a fazer pequenos empreendimentos, mas também não foi aquilo que me agradou. Por último, eu comecei a fazer o quê? Ser representante de empresas de tecnologia. Então, representante de empresas de piso, empresa de impermeabilização, que foi o que eu comecei a realmente estruturar o que hoje em dia eu faço. E nesse trabalho de representação, eu conheci o Grupo Recuperar, que trazia diversos produtos do mundo, novidades para o Brasil, como o poliuretano de endurance expansivo, como a manta de fibra de carbono para reforço estrutural. Então eu comecei a fazer cursos mais detalhados de corrosão, sobre proteção catódica, sobre o reforço estrutural. Então esse mundo da patologia foi que realmente me apaixonou. Então hoje, o meu dia a dia no trabalho é fazer vistorias em obras, dar soluções para as patologias e também ser comercial daquela empresa de solos. E uma coisa leva a outra, abrimos também um canal no YouTube onde colocamos filmes sobre uma determinada tecnologia, sobre um determinado serviço, passando os meus conhecimentos para os estudantes, para os engenheiros e para quem quer aprender alguma coisa sobre engenharia. Tá? Então esse é mais ou menos o meu dia a dia como engenheiro, é estudar, fazer especificações, fazer vistorias, fazer filme para o YouTube e dar palestra pelo Brasil e também para alguns países da América Latina. Tá? Segundo, quais seriam as outras áreas de atuação da engenharia civil? A engenharia civil é muito abrangente. Então a engenharia civil você pode ser um engenheiro para fazer ensaios geotécnicos, que é aquelas sondagens que eu fiz. Então você faz vários ensaios geotécnicos para analisar o solo. Você pode ser um engenheiro de fundações, que você vai projetar qual é o tipo de fundação que você precisa para sustentar aquela obra ou até mesmo executar aquela fundação. Você pode ser um engenheiro, um projetista, que faz o cálculo estrutural para dimensionar a quantidade de ferro, qual é o tipo de concreto. Pode ser uma empresa para fazer os projetos hidráulicos, elétricos.
Então você tem uma série de processos, pode ser um engenheiro construtor, você pode ser um engenheiro de ambientalista, você pode ser um engenheiro de saneamento, então a área é muito grande. Por isso que vocês percebam que para eu chegar na área de engenharia, que eu realmente tenho o prazer de me acordar na segunda-feira para fazer, eu percorri um longo caminho. Tá? Então, a engenharia civil é ampla e nós precisamos de ter o conhecimento para saber exatamente qual a parte da engenharia nós gostamos. Como está o mercado de trabalho na engenharia civil? A engenharia civil é um termômetro muito sensível. Quando tem crise, ela é a primeira a entrar, mas também quando sai a crise, ela é a primeira a sair. Porque a engenharia civil é a profissão que todas as outras profissões praticamente dependem. Ou seja, um médico depende do hospital ou do escritório. Um jogador de futebol necessita de um estádio para jogar. Então, toda a engenharia civil é uma parte que está interligada a todas as outras profissões que existem. Tá? Então, ela nunca para. Não dá para você parar a construção civil. Não dá para você parar a engenharia civil. Mas ela tem freios. Ela pode reduzir e pode crescer. Tá? Então, tudo vai depender de em que ramo da engenharia você está. Tá? Quanto ganha aproximadamente o engenheiro civil? A carreira vale a pena em termos financeiros? Olha, o ganho é uma coisa muito relativa. Existem engenheiros que ganham muito e engenheiros que ganham pouco. Existem médicos que ganham muito e existem médicos que ganham pouco. Não vá fazer uma profissão pensando no dinheiro que você vai ganhar. Escolha a profissão pensando naquela profissão que você vai gostar de exercer. Isso já é um conselho que eu dou a todos vocês. Não vá no modismo da época. Ah, hoje está melhor aquela profissão, aquela outra. Não, é o que você gosta. Porque o que a gente gosta de fazer, normalmente o dinheiro vem como consequência. Tá? Há outras aprendizagens, experiências importantes que não são oferecidas pela escola? Com certeza, existem vários cursos que você pode fazer online, existem os cursos que você pode fazer presencial, existe hoje em dia o Google, que tem qualquer assunto que você quer saber de engenharia, você consegue aprender fácil. Você tem as obras na sua frente, que você pode ir lá visitar e tentar conhecer. Então a engenharia, ela está presente em todas as situações. É muito fácil você encontrar como aprender mais a engenharia civil. Por que você escolheu a engenharia civil? Como foi o seu processo de escolha? Olha, a engenharia civil sempre esteve no meu sangue. Eu me lembro que quando eu tinha 10, 12 anos, eu sonhava em ter uma construtora. Inclusive, eu fiz até a logomarca, que era a Construtora Silvio. Eu não tive essa Construtora Silvio, agora eu tenho a SA Soluções de Engenharia, que é Silvio Andrade Soluções de Engenharia. Então, a engenharia foi uma coisa que eu sempre quis fazer em engenharia civil. Sempre quis ser um engenheiro civil. Então eu não tive esse dilema de escolher uma profissão. Realmente, eu não sei se eu escolhi a engenharia civil ou a engenharia civil me escolheu. Mas desde muito pequeno eu queria ser engenheiro civil. Como deve ser a personalidade e quais devem ser os interesses, desejos e valores de alguém que segue a engenharia civil? Olha, não existe personalidade para engenharia civil. Você pode ser deprimido, alegre, triste. O que você precisa é como para toda profissão. É ter ética, ter honestidade e trabalhar para solucionar algo para alguém. Você não trabalha para ganhar dinheiro para alguém. Esse dinheiro, é como eu já disse, o dinheiro ele vem como consequência de um bom trabalho. Então, o que nós precisamos em qualquer profissão, principalmente na engenharia, que se você não faz uma obra boa, você pode matar muita gente. Um prédio cair, como já caíram vários, você sabe que pode você suprimir várias vidas, várias pessoas que poderiam dar soluções para outras atividades. Então, a engenharia civil, como todas as outras, precisa de ética, honestidade e fazer o seu melhor. Tá? Como alguém pode fazer para saber mais sobre a engenharia civil? Você tem algum site ou canal no YouTube? Tenho site, tenho canal no YouTube, tenho Instagram. E engenharia civil, é como eu digo, para você saber mais de engenharia civil, ela está na sua frente. Vá numa obra. Tá? Leia revistas especializadas, leia trabalho de graduação, leia trabalhos de pós-graduação que você vai aprender em engenharia civil. Tá? O ideal é você aliar a teoria com a prática. Tá? Outra coisa. Aí, que dicas de carreira e de vida em geral você gostaria de oferecer para um jovem que está para escolher a sua profissão neste momento? É o que eu digo. O mais importante na escolha de sua profissão
é que você tem que escolher aquela profissão que você vai gostar de fazer. É como você escolher um parceiro para você se casar. O parceiro pode ser muito bonito, pode ser maravilhoso, mas se você não gosta desse seu parceiro, você vai acabar tendo desgosto e querendo se separar. Ora, se a gente casa com alguém que a gente ama, existe a possibilidade de acabar esse casamento, imagine quando a gente não ama. Então, a profissão para se escolher é muito importante. Não vá por modismo, não vá porque o pai quer que você faça, não faça o que você acha que você vai passar 30, 40, 50 anos fazendo. Claro que a escolha da profissão não significa que é aquilo que você vai fazer. Vocês viram que eu passei várias etapas da minha vida fazendo várias coisas na engenharia civil para achar qual era a engenharia civil que eu gostava. Então, pessoal, esse é a dica que eu tenho para dar para vocês. A engenharia civil, é muito fácil falar porque eu adoro a engenharia civil. Você tem uma ideia de tanto falar bem da engenharia civil, eu tenho 3 filhos e todos 3 fazem engenharia civil, inclusive um é formado. Então, pessoal, boa sorte para vocês, boa escolha. E se escolher engenharia civil, aguardo vocês no futuro, que nós seremos companheiros de profissão. Um abraço.